E aí galera, pra quando pegar comentário desse like, desse comentário aqui embaixo, coloca o sino, vai tomar like, vai tomar like, vai tomar like. Então galera, estamos de volta, tá? Antes de começar, vou deixar só pro Davi Fagundes, um parceiro, valeu, tá bombando futsal, tomar que ele cresce mais ainda. E nunca esquece os amigos deles, os amigos verdadeiros. Davi, tamo junto. E aí, galera, vou mandar uma música aqui, com menos comemoração, vou mandar uma música pra uma pessoa que eu conheci. Assim, faz uns 3 dias que vocês estão conversando. Nos conhecemos no começo, conhecemos no Tinder, depois fomos pro WhatsApp, agora fomos pro Facebook. Não gostando do WhatsApp e Facebook, os dois. E não sei o que acontece, tá? Minha mente só fica dessa pessoa, minha mente, o coração fica batendo. Se eu ver a foto dela, conversar, ela fala africano. Quase não consigo me dar uma conversa com ela. Então, galera, vamos vendo relação. Essa música assim, ó. Essa menina de sua minha mente. Meu coração acelerado, minha mente bagunçada. Ei, menina, por favor, só vou fazer umas perguntas. Se eu pedir você namorar comigo, o que você vai responder? Só quero uma resposta. É sim, por favor, aceite. Você não vai arrepender. Eu sou o cara que é certo. Vou fazer tudo puder fazer você feliz. Nunca vou deixar você para trás. Nunca vou deixar você do lado. Se eu convidar você, eu vou pedir. Se a galera convidar, me falar, vamos ao fogão, eu falo não. Desculpa, eu tô acompanhada. Você não tá vendo meu lado. Ela é a minha amor. Se ela não ir, eu não vou. Desculpa, passa, eu vou deixar essa vez. Eu não sou aquele cara que deixa vai com os parceiros, mas dessa vez eu vou deixar, porque ela é minha vida. Eu nunca esqueço o nome dela. Eu prometi, não ia falar, mas eu não vou falar porque eu quero ter ela primeiro, te amar, quero te falar. Tô apaixonado, faço tudo puder fazer ela alegria, feliz, ser parceiro dela até as dificuldades, faço o difícil, não importa. Se ela ficar doente, eu viro médico, cura a doença. Se ela ser assaltada, eu viro polícia para socorrer a vida dela. Se ela ficar sozinha, eu viro um parceiro pro lado dela. Se ela ficar sozinha na casa, por favor, não deixe eu falar, mas eu vou falar. Eu vou ser parceiro, vou ser um companheiro. Não vou ser nada de invadir, eu não vou ser pilantra, mas eu vou ser um amor da tua vida, vou te conquistar. Eu vou luziar você porque você é a garota, eu vou luziar você porque você gosta. Não é só amizade que você quer comigo, mas eu vou falar de muitos títulos. Eu quero te falar, eu sou o YouTube, não importa se você tem mais fãs, não pode ficar ciúme. Pode ser grudento, mas eu vou ser mais ainda. Você não percebeu que se eu tô falando de você? Você é a minha vida. Faço tudo só para conquistar você. Se eu fazer, só não perde umas coisas que eu não vou falar, que eu não vou poder largar. Meu futebol e ainda o meu canal. E essas duas coisas que eu não largo nem o seu separar. Mas eu vou fingir mal com você, não quero fazer isso. Porque os apiantes tinha faculdade aí, eu pensei ia fazer aí, você disse eu vou tomar que você vem, mas eu vou fazer mesmo jeito de nós distante, vou empiaçar um emprego até aí eu morar, e quero traçar
quero namorar, quero pedir você em namoro. Por favor, aceita, você não vai arrepender, esse cara tá certo por você. Eu falo teus pais, por favor, senhor, eu sou tua filha, eu vim de longe, eu gastei meu dinheiro pra viajar pra ver você, ver ela aqui, por favor, deixa eu namorar. Eu gastei meu dinheiro pra pagar o plano, pra conhecer essa garota. Amor, pense bem, quero te falar. Tô amando a tua filha, eu faço tudo para ela ser feliz. Se ela quiser, se quiser, mas a decisão vai ser dela. Eu falo para mim, eu falo a única coisa, ela vai ser a garota da minha mente. Ela vai ser a garota que vai decidir se ela quer ser. Se ela quer ser mãe, não tem discutir. Se ela não quer até esperar o tempo, eu vou segurar esse tempo. Não vou fazer ela correr atrás, fazer ela acelerar, mas vou sentir do jeito que ela sente. Não vou largar nem um segundo, nem um minuto, nem por hora que eu sinto por ela. Vou amar ela, quero ser ela, quero ter o seu namorado, até o seu marido, teu marido, teu amor querido. Nunca esquece a palavra que eu vou falar. Sempre você é mais que amizade, é mais que amor. Quero muito ter você do meu lado, ser meu parceiro, desfocar de ter muito. Eu quero lutar, que não desistir com você. É a única pessoa que consegue manter para cima e descer para baixo. Então, um beijo, amor, que eu quero te falar. É nóis, enfim. Então, é nóis. Então, galera, se vocês gostaram dessa música, compartilha muito e estoura like. E vamos tentar chegar 1.000 inscritos no final. Se chegar 1.000 inscritos, vai ter segunda. Não. 1.000 inscritos, vai ter uma pessoa. Parte antes de 1.000 inscritos. Parte de 1.000 inscritos. Até dezembro, dia. Ó, vou falar a data. A data, todo mundo fala dia 31. Então, o tá? Vou falar. Essa meta vai ser dia 26 de dezembro. Por que 26? É uma data preferida meu. Não é preferida, é uma tristeza. Mas é 26. O dia final. 26, 25 e 26. As duas datas que vai ser 1.000 inscritos. Eu acredito que vocês vão conseguir pegar esses 1.000 inscritos. Eu consegui 1.000 inscritos. Compartilha por Instagram, Snap. Aí galera, no Instagram, segue eu aqui embaixo. No Instagram, Falcão TH Gamer. Só seguir eu. Não esquece de deixar o teu. Se inscreve e ativa o sininho para receber todos os vídeos. E ainda é segundo vídeo. Ó, vou falar. É segundo vídeo. Tô fazendo bom dia pra vocês, velho. Assim, tá? É nóis também. Falou. Fui!